Olá, meu nome é Fernando Almeida. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Peço a todos que se inscrevam, deixem seus likes e acione o sininho para ficarem sabendo de mais vídeos novos no canal. E hoje trago mais uma história para vocês, dessa vez falando do nióbio, o metal do futuro. Vamos para o vídeo? Poucas pessoas já ouviram falar do nióbio e, consequentemente, nem sabem sobre a importância que ele representa e significa para o nosso país. Para que serve, onde foi encontrado e suas características, considerado o metal mais revolucionário do século. Você sabia que o mastro que sustenta a bandeira nacional que tremula diariamente na esplanada dos ministérios em Brasília foi construído com aplicação de nióbio? E que um dos cartões postais da capital federal aponte Juscelino Kubitschek também? A resistência agregada pelo nióbio às ligas metálicas faz com que ele seja uma excelente opção de matéria-prima na confecção de peças automotivas e aeroespaciais. Além da resistência, o nióbio possui alto ponto de fusão, ideal para ferramentas e equipamentos que trabalham em altas temperaturas ou com processos de combustão. O nióbio é um metal com várias aplicações industriais e comerciais, mas ainda pouco explorado no solo brasileiro. É um dos principais insumos brasileiros, o qual se encontra na terceira ou quarta posição dos metais mais exportados do Brasil, dependendo do ano. Isto pois, o nióbio é capaz de transformar materiais em soluções mais eficientes e inteligentes. Nesse vídeo você vai aprender muita coisa sobre ele. É um metal refratário, ou seja, muito resistente ao calor e ao desgaste. Os metais desta classe são nióbio, tungstênio, molibdênio, tantalo e rênio, sendo o nióbio o mais leve de todos. O nióbio ocorre na natureza em minerais geralmente ligado a outros elementos, principalmente o tântalo, pois os dois têm propriedades físico-químicas muito próximas. Esse elemento químico é classificado como metal de transição na tabela periódica. É brilhante, de baixa dureza, com baixa resistência à passagem de corrente elétrica e resistente à corrosão. E é utilizado na produção de supercondutores. Nas ligas metais, por exemplo, a adição de nióbio a uma liga aumenta a sua temperabilidade, ou seja, a capacidade de endurecer quando exposta ao calor e depois arrefecida. Com isso, o material que contém nióbio pode ser submetido a tratamentos térmicos e específicos. A afinidade do nióbio com carbono e nitrogênio favorece as propriedades mecânicas da liga, aumentando, por exemplo, a resistência mecânica e a resistência ao desgaste abrasivo. Esses efeitos são benéficos, pois podem ampliar as aplicações industriais de uma liga. O aço, por exemplo, é uma liga metálica formada por ferro e carbono. A adição de nióbio a essa liga pode trazer vantagens para indústria automotiva na produção de um carro mais leve e mais resistente à colisão. Na construção civil, na melhora a soldabilidade do aço e confere maleabilidade. Na indústria de dutos de transportes, onde permite construções com paredes mais finas e diâmetros maiores sem afetar a segurança. Nas ligas metálicas, a superliga é uma liga metálica com alta resistência a elevadas temperaturas e resistência mecânica. Ligas contendo nióbio fazem com que esse material seja útil na fabricação de turbinas de avião ou de produção de energia. A vantagem de operar em elevadas temperaturas faz com que as superligas componham motores a jatos de alto desempenho. O nióbio foi descoberto pelo químico inglês Charles Echteck em 1801, a partir de estudos do mineral colubita,
ele nomeou o novo elemento encontrado na Columbium, posteriormente em 1846 da forma independente. O químico alemão Heinrich Holz descobriu o elemento e o nomeou de nióbio, nome adotado pela comunidade internacional a partir de 1950. O nióbio é um metal brilhante extraído principalmente do mineral columbita e é considerado de baixa dureza. No decorrer do vídeo, falaremos um pouco mais sobre suas propriedades químicas e físicas. Para que serve? Bem, entre suas utilizações comerciais, podemos citar o uso em dispositivos médicos como o marca-passo, pois suas ligas metálicas são fisiologicamente inertes e com características hipoalergênicas. Por esse motivo, também é utilizado em fabricação de joias. O nióbio também é utilizado na produção de fios de ímã, supercondutores empregados nas máquinas de ressonância magnética e até nos aceleradores de partículas. Onde é encontrado? O nióbio não é encontrado de forma livre na natureza, mas sim em minérios como a columbita e a tantalita. Nesses minerais, o nióbio apresenta-se na forma de isótopo estável, 93 Nb. Porém, estima-se que existam pelo menos 28 radioisótopos já sintetizados com números de massa variando de 83 até a 110 U. O nióbio no Brasil. O Brasil possui a maior parte do nióbio disponível no planeta, cerca de 94%, e também é responsável por grande parte da comercialização desse metal. Por não ter utilização comprovada desse elemento, em 1965 o governo permitiu que a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, em parceria com o governo americano, explorasse as reservas de nióbio encontradas no solo brasileiro. Nos anos seguintes, a CBMM foi comprando parte que cabia aos americanos e passou a ser a controladora mundial da comercialização do nióbio. Vale dizer que o fato de possuir quase a totalidade da reserva de nióbio disponível não traz grandes rentabilidades para o governo brasileiro, pois ele é vendido com baixo custo quando comparado a outros metais, como o ouro, que é vendido por quase o dobro do valor no mercado do nióbio. Isso sem falar que ele é um metal substituível, ou seja, podem ser utilizados outros metais nas ligas que não seja o nióbio. Outro ponto que prejudica a comercialização do nióbio é o fato de vendermos a matéria-prima e não darmos valor agregado para o metal extraído. Então, exportamos o nióbio e compramos os materiais prontos, feitos do metal. Características. Propriedades químicas. É o elemento químico de número atômico 41 e massa atômica 92,9 U. Seu símbolo é Nb. Pertence ao quinto período da tabela, ao grupo 5 e, portanto, é considerado um metal de transição na classificação periódica dos elementos químicos. Suas propriedades químicas assemelham-se às propriedades do tântalo, Ta, localizado no mesmo grupo logo abaixo do nióbio. Propriedades físicas. É um metal brilhoso com coloração cinza e, em condições normais, é sólido. Temperatura de fusão 2.477 graus centígrados. Temperatura de ebulição 4.744 graus centígrados. É dúctil e apresenta propriedades supercondutoras, além de ser resistente à corrosão. Curiosidades do nióbio. Inicialmente, o nióbio era utilizado para filamentos de lâmpadas incandescentes, mas foi rapidamente substituído pelo tungstênio, W, por ser um metal com maior ponto de fusão. O Brasil possui mais de 90% das reservas mundiais desse metal, como já havia falado antes.
A maior reserva de nióbio em operação no planeta fica na cidade de Araxá, Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro e Alto do Parnaíba. Só em Araxá as reservas são estimadas em mais de 800 milhões de toneladas de minério, volume suficiente para garantir ainda mais de 100 anos de produção mantida à atual demanda. Em 2012, a média do preço da liga ferro-nióbio ficou em $26,5 o quilo. A demanda do mercado mundial sobre nióbio é de 100 mil toneladas anuais, na qual o Brasil contribui com 90% desse total. Cerca de 100 gramas desse metal é capaz de tornar uma liga de 1 tonelada de ferro extremamente resistente. O preço do nióbio está entre $40 e $50 o quilograma. Para comparar, 1 kg de ouro custa em média $41,8. A principal vantagem de utilizar esse metal é que apenas uma quantidade em gramas desse elemento pode modificar 1 tonelada de ferro, fazendo com que o metal se torne mais leve, resistente à corrosão e mais eficiente. Apesar do Brasil concentrar a maior parte do nióbio, esse metal também é encontrado nos seguintes países: Canadá, Austrália, Egito, República Democrática do Congo, Groenlândia, Rússia, Finlândia, Gabão e Tanzânia. A adição de nióbio a uma liga aumenta sua temperabilidade, ou seja, a capacidade de endurecer quando exposta ao calor e depois arrefecida. Com isso, o material que contém nióbio pode ser submetido a tratamentos térmicos específicos. A afinidade do nióbio com o carbono e nitrogênio favorece as propriedades mecânicas da liga, aumentando, por exemplo, a resistência mecânica e a resistência do desgaste abrasivo. Esses efeitos são benéficos, pois podem ampliar as aplicações industriais de uma liga. O aço, por exemplo, é uma liga metálica formada por ferro e carbono. Outras aplicações para o nióbio são na forma de óxidos, principalmente o NB205. Os principais usos são lentes óticas, capacitores cerâmicos, sensores de pH, peças de motor e joias. História e descoberta do nióbio. Em 1734, alguns minérios pertencentes a uma coleção pessoal de John Eutrope foram levados da América para a Inglaterra e esses artigos fizeram parte do acervo do Museu Britânico de Londres. Ao ingressar na Royal Society, o químico britânico Charles Ritter concentrou-se em investigar a composição dos minérios disponíveis no museu. Foi assim que, em 1801, ele isolou um elemento químico na forma de óxido e atribuiu-lhe o nome de colúmbio e o minério de onde foi extraído da columbita. Em 1802, o químico sueco Anders Gustaf Ekberg comunicou a descoberta de um novo elemento químico e o nomeou de tântalo, em referência ao filho de Zeus da mitologia grega. Em 1809, o químico e físico inglês William Wade Wollaston analisou esses dois elementos e observou que eles tinham características muito próximas. Devido a esse fato, de 1809 a 1843, o colúmbio e o tântalo foram considerados o mesmo elemento. Mais tarde, o mineralogista e químico alemão Heinrich Rose, ao investigar o minério columbita, observou que o tântalo também estava presente. Rose constatou a presença de outro elemento semelhante ao tântalo e o chamou de nióbio, em referência a Níobe, filha de Tântalo da mitologia grega. Em 1864, o sueco Christian Brøndström conseguiu isolar o nióbio de uma amostra de cloreto aquecido em atmosfera de hidrogênio. Em 1950, a União de Química Pura e Aplicada, UPAC, aprovou o nióbio como sendo o nome oficial ao invés de colúmbio, pois se tratavam do mesmo elemento químico. O surgimento de novas tecnologias pode levar
ao aumento do mercado do nióbio, diz Marcelo Ribeiro Tunes, diretor do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM. Afinal, o consumo mundial cresceu 100 vezes desde a década de 1960 e é provável que a tecnologia continue a dar saltos e encontrar novos usos para o nióbio no futuro. Mas, se quisermos explorar todo o valor dessa riqueza natural, precisamos aprender o que fazer com ela e começar a fabricar produtos mais sofisticados. O Brasil deveria desenvolver a tecnologia desse material e colocá-la mais na medicina, nos transportes, na engenharia, afirma Rui Fernandes Pereira Júnior. Do contrário, vamos continuar à mercê dos compradores estrangeiros, como sempre estivemos desde que, no comércio do século XVI, navegadores portugueses descobriu a primeira de nossas riquezas, uma madeira chamada pau-brasil. E então, gostaram do vídeo? Espero que sim. Nos encontraremos numa próxima oportunidade com uma nova história. Abraços fraternos.